Você vai ouvir agora Desconcertos. Doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação: Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim. Olá, boas-vindas ao programa Desconcertos, a sua dose de música e aprendizagens do seu tempo. Uma parceria da 89.1 FM e a FAMES, Faculdade de Música do Espírito Santo. Aqui é Kali, juntamente com o Daniel, vamos estar com você na próxima 1 hora com o programa Desconcertos. Hoje, então, vamos falar sobre carimbó. Isso aí, Kaline. No programa de hoje celebraremos a diversidade e a força da música amazônica do estado do Pará. Com as suas raízes fincadas na natureza, na oralidade e na poesia popular, esse ritmo tradicional, com voz marcante, vai destacar a potência da música que ecoa nos povos da floresta e nas margens dos rios, revelando identidade, saberes e resistência. E para a gente já começar nesse clima do carimbó, vamos ouvir a beleza e a doçura de Curió do Bico Doce, na voz de Gonzaga Blantes. Passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Curió do Bico Doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal, a moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal, a moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Curió do Bico Doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Curió do Bico Doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Curió do Bico Doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Curió do Bico Doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Curió do Bico Doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal, a moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal, a moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Curió do Bico Doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Curió do Bico Doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Curió do Bico Doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Curió do Bico Doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó?
Esta que foi uma canção muito famosa na novela Força do Querer, com a Ritinha e o Zeca. E que novela, né? Eu não assisti por completo, mas pegava uns flashes. A Ritinha com aquela saia maravilhosa, uma saia que é típica do ritmo. Bem godê, com pregas franzidos, camadas e bem rodada, para articular com o ritmo do carimbó, que é uma dança típica do Pará e um nome, né, que é em homenagem ao instrumento musical indígena, curimbó, que é um tambor artesanal utilizado para apresentações artísticas e religiosas. A junção de curi, né, remete à ideia de pau oco, e imbó, né, furado, algo que próximo à língua portuguesa poderia significar madeira que produz som. Isso aí. E agora, pra gente continuar ouvindo carimbó, eu trouxe mais uma vez uma música de concerto. Foi difícil achar esse ritmo dentro da música de concerto, mas eu trouxe a suíte de cantos paraenses, que é do compositor Ernest Mali, que faleceu em maio desse ano, né, de 2025. Esse movimento é o que eu vou trazer aqui, é o 6º movimento, que se chama Mamãe Pila Milho. E essa suíte, essa música, ela foi composta em 1982 sobre melodias folclóricas do Pará e traz o canto coral, um clima vibrante e rítmico do carimbó. Então a gente vai ouvir 2 versões dessa música, na verdade. Eu encontrei a versão original, que é para coro, e eu encontrei uma versão muito legal para piano a 4 mãos. Então a gente vai ouvir essa diferença, são pequenos trechos, e a gente vai ouvir primeiro o coro e depois vamos ouvir a versão para piano. Em ambas as versões, nós vemos esse diálogo poético do cotidiano rural, né? A mãe pilando lá o milho, enquanto a sua filha peneira, num ritmo que evoca o balanço da vida ribeirinha. E essa obra, ela combina essa leveza melódica, frases repetitivas genuinamente populares e uma harmonia refinada, respeitando a tradição oral amazônica dentro da linguagem contemporânea. Muito boa, né, Dani? Essas versões, e isso a gente consegue observar que esse diálogo dá uma ideia pra gente de como podemos ser versáteis e ampliar as possibilidades musicais das canções. E um clássico que não poderia faltar no nosso programa de hoje sobre carimbó e que vai dedicado para uma aluna nossa da FAMES, que é fã, a Thalita, né? Vamos com a banda Calypso e um pupurri de carimbó. Obrigada aí, Pecinho e Fábio, que estão na produção do nosso programa. A gente vai ouvir agora algo pouco usual no nosso programa, mas que tem muito a ver com esse ritmo que a gente está trazendo hoje, que é o carimbó. Vamos de banda Calypso, pupurri de carimbó, pra dançar aí onde você estiver. 89.1, sua rádio de todas as horas.
Se você quer aprender um molejo diferente, vai em frente e deixa o corpo te levar. Sem vergonha, levanta a cabeça e vai em frente. Fica frio, o negócio é só balancear. Mexe o bumbum e mais que de repente não faltará um moreno a fim de ensinar. Mexe o bumbum e mais que de repente não faltará um moreno a fim de ensinar. Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só. Agora dá uma rodadinha e dança assim o carimbó. Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só. Agora dá uma rodadinha e dança assim. Tem que ter a cintura de mola pra dançar em Belém do Pará. Lambada, calypso, soca, dundum, carimbó, sirimbó, siriá. Você tem um sorriso faceiro e um brilho envolvente no olhar. Quando olho pro seu rebolado, imagino o seu jeito de amar. Quando olho pro seu rebolado, imagino o seu jeito de amar. Rebola, 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 rebola e bola. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Rebola, 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 rebola e bola. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Rebola, 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 rebola e bola. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Isso aí, bom, essa música que a Kaline escolheu, né, da banda Calypso, ela foi gravada ao vivo durante o show em Angola, no Festival Internacional de Música do Sumbi. E como você pode ver, essa música ela mistura esses ritmos contagiantes, a fusão de brega, o calypso e o carimbó com a voz inconfundível da Joelma e esses arranjos dançantes transformando essa performance em uma celebração da energia popular paraense. É o famoso Ginga do Norte em cena, né, Kaline? Exatamente. E eu conversava com o Dani aqui, né? Tentando refletir um pouco sobre esse preconceito que existe com o carimbó. E o Dani comentou algo muito interessante de como que algumas canções, elas acabam que socialmente sendo mais ou menos consideradas. E pode falar um pouquinho disso pra gente, Dani, aqui, trazendo um pouco de desconcertos pro nosso programa. Por que essas músicas, você até comentou do funk, né? Elas são consideradas em alguns espaços um pouco não tão qualificadas quanto outras. Algumas pessoas elas consideram que existem músicas melhores do que outros, gêneros musicais melhores do que outros. E o Calypso, é uma banda que o brega em toda, né, o Calypso principalmente, muita gente tem preconceito de achar que é uma música inferior, é uma música ruim. E eu relaciono isso até com o funk, né? Que o funk é muito marginalizado, né? Muita gente diz que funk não é música, por exemplo, que é um absurdo. E pensar que, por exemplo, o samba já foi marginalizado, o choro já foi marginalizado. Então, assim, são os ciclos da história, né? A gente passa por preconceitos musicais e culturais, com expressões artísticas, e ao mesmo tempo, esses, aos poucos, isso vai sendo incorporado na nossa cultura e a gente vai relevando, as pessoas vão quebrando preconceitos, aí vão surgir novos gêneros, aí vem novos preconceitos. Parece que a gente vive esse ciclo de desconsiderar vertentes musicais como inferiores só porque, sei lá, a gente não gosta, porque a letra é obscena, ou então, enfim, vários motivos que eles vão dizer porque é repetitivo e é bobeira, assim. São expressões musicais que têm, assim, trazem uma marca cultural importante que devem ser valorizadas, principalmente por terem sido feitas aqui no Brasil.
E eu fico muito feliz de ver você falar sobre isso, né? Uma referência para nós, uma referência no campo da música, doutor em música, estuda isso há muito tempo e todos os dias. Isso nos dá esperança de que algum dia a gente tenha uma menor desigualdade e exclusão social no campo da música. O que você trouxe aí pra gente? Que eu sei que você trouxe um negócio muito legal pra gente continuar a falar de carimbó. Isso aí, bom, a gente vai ouvir agora a música O Rico e o Pobre, que é uma composição emblemática de Pinduca, que é o famoso rei do carimbó estilizado, digamos assim, né? E essa faixa que a gente vai ouvir, ela faz parte do álbum No Embalo do Pinduca e Sirimbó, de 1977. E ele faz uma mistura envolvente, né? Que ele mistura esses ritmos caribenhos com os norte-amazônicos, e modernizando o carimbó com elementos de lambada, tem uma guitarrada, uma percussão eletrificada, enfim, é muito legal. E essa música, ela captura com leveza a autenticidade e o espírito festivo dessa cultura paraense, homenageando essa tradição e mantendo esse balanço, né? Então é tempo de dançar e sentir toda a energia do norte brasileiro através dessa música de Pinduca, O Rico e o Pobre. Pobre são duas pessoas. O soldado protege os dois, e o operário trabalha pelos três, e o vagabundo come pelos quatro, e o advogado defende os cinco, e o juiz condena os seis, e o médico examina os sete, e o coveiro enterra os oito, e o diabo carrega os nove, e a mulher engana os 10, e a mulher engana os 10. O rico e o pobre são duas pessoas. O soldado protege os dois, E o operário trabalha pelos três, e o vagabundo come pelos quatro, e o advogado defende os cinco, e o juiz condena os seis, e o médico examina os sete, e o coveiro enterra os oito, e o diabo carrega os nove, e a mulher engana os 10, e a mulher engana os 10. o rico e o pobre são duas pessoas. O soldado Protege os dois, e o operário trabalha pelos três, e o vagabundo come pelos quatro, e o advogado defende os cinco, e o juiz condena os seis, e o médico examina os sete, e o coveiro enterra os oito, e o diabo carrega os nove, e a mulher engana os 10, 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 e a mulher engana os 10. Pois é, escutamos agora o rico e o pobre também nessa pegada, né, de questionar, de problematizar. A música também, ela é política e traz essas reflexões. E aí, pensando nisso, nós temos um grupo também que faz esse trabalho muito importante de demarcar a relevância social, que é a Orquestra de Carimbó do Pará, a OCP. É um projeto que visa fomentar e resgatar a cultura paranaense através da música. Então, a cultura paraense, ela é
traz essa criação e interpretação de arranjos musicais com diferentes gêneros populares do estado. Foi fundada em julho de 2022. É uma orquestra que atrai músicos eruditos e populares, desenvolve pesquisa, transcrição, registros de obras musicais e funciona também como um espaço de formação e intercâmbio de saberes, através de ensaios abertos ao público, ensinando e aprendendo novos instrumentos e estilos musicais. Fica até aí o final do programa para você conferir que a gente trouxe uma peça da Orquestra Carimbó do Pará, tá bom? Bom, agora nós vamos de quê, Daniel? Conta pra gente, música dos alunos da FAMES. Bom, é isso aí. Nós vamos ouvir então a música Capoeira, Sativa e Subversiva, do Pedrão do Violão. Ela foi mixada e remixada, masterizada pelo Felipe Pessim, nosso professor aqui da FAMES. No baixo, o Diego Nicolas. Trombone, Pedro Santos. Na flauta, o Rafael Luiz. Vocalização, a Lara Chelude. E composição, voz, violão, guitarra, letras e os beats, do Pedrão do Violão. A ancestralidade tá intacta no sangue, fugindo do subhumano, pulsando a todo instante. Sem olhar pra trás, capoeira transmutada, da essência dos quilombos, traz aberto sua chaga. Não como os brancos que pede perdão e peca. Sua moralidade vai além da aparência. O erro é consequência, já rompeu dual algema. Compreende a diferença, sua consciência berra. Capoeira eu sou. Euforia sim, para celebrar. Criatividade pro poeta se expressar essa reflexão. Meu pensamento vai além, relaxando minha alma, o equilíbrio que convém. Rebeldia ou malandragem, chame assim como quiser. Leva a vida nas quebradas e meu discurso tá de pé, mas é pra combater aqueles que vivem em vão. Vou botando a todos com a minha tradição. Seja forte se você quer se libertar da Matrix. Seja forte se você quer viver em paz e sorrir. Seja forte, free your mind, o pensamento é livre. Seja forte, Eu não quero condecoração, eu só quero a minha liberdade. Institucionalizada a opressão, preciso ir embora antes que seja tarde. Então por que tu vem me criticar se não sabe como é? Os que nasceram para a luta nunca perde a sua fé. Não deixe-a cair, se ativa subversivamente, fazendo o combatente mais consciente e com fogo pra queimar, pro sistema destruir. Viemos pra incomodar, fazer a Babilônia cair. Burguesia vai trincar, seu poder se dissipar nas mãos do povo. Democracia operária já, é claro, resistência cultural através da nossa erva transcendente milenar. Psicodelia natural, de repente alguns milênios sem pra revolucionar. Sativa, sativa, subversiva. Sativa, sativa, subversiva. Sativa, sativa, subversiva. Você está ouvindo Desconcertos. Você está ouvindo
Desconcertos. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem. Lá eu sou popstar, no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro, ele foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem. Lá eu sou popstar, no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do ver o peso, pitiu dos nossos peixes da água doce. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Você acabou de ouvir No Meio do Pitiu, da Dona Onete. No meio do pitiu, você sabe o que significa? Literalmente é no meio de um cheiro forte de peixe. E eu vou explicar o porquê. Especialmente esse cheiro característico do mercado do Ver o Peso, em Belém do Pará, conhecido pela grande quantidade de peixes frescos e produtos que vêm do mar. Então a Dona Onete, ela traz essa canção e no clipe a ideia do No Meio
meio do pitiu, ou seja, tá aí no meio do cheiro forte. Então essa é uma expressão que também pode se referir a qualquer cheiro forte e desagradável, similar ao do peixe. E você aí, hein, conhece algum lugar que tem esse cheiro? Eca, né? Para continuar com a pegada do carimbó, o que nós temos agora, Dani? Então, Kaline, fiquei até com o estômago enjoado de saber essa coisa. Legal, eu adoro peixe, mas enfim. Nas minhas pesquisas foi difícil achar, como eu falei, músicas de concerto usando o carimbó, mas eu achei uma que eu achei interessante, um compositor que eu não conhecia, procurando no YouTube, né? Que se chama Carimbó de Orquestra, que é do compositor Jogos Oliveira. Essa obra, segundo o autor, faz parte do processo composicional autoetnográfico dele, e ele é paraense e estuda o carimbó. E ele fez essa música, né? Porque ele entende que o carimbó é uma manifestação cultural afro-indígena do estado do Pará e que tem uma musicalidade muito expressiva, mas não só isso. Para ele, o carimbó também é sobre um modo de se fazer as coisas, é sobre dança, é sobre religião, é sobre a Amazônia e muito mais. E nessa música, ele propõe transpor essa riqueza sonora, usando o tambor corimbó, as flautas, o reco-reco e as vozes, e trazendo isso para uma linguagem de orquestra de sopros. E ele se debruçou também na obra do mestre Verequete, que eu também não conheço, mas ele presta uma homenagem a ele, citando trechos da música Verequete, filho de Iemanjá, e recriando com respeito a ousadia e pulsação ancestral que vibra na cultura amazônica. Então nós vamos ouvir Carimbó de Orquestra de Jogos Oliveira.
Nossa, que lindo. Realmente, a marcação do tambor, eu sou suspeita, eu acho que é incrível e uma homenagem belíssima aí à mestra Senira. Que achado, Dani. Muito obrigada. Você está ouvindo Desconcertos no 89.fm, sua companheira de todas as horas, em qualquer lugar deste Brasil. Um alô para você que está nos ouvindo agora, para o pessoal da saúde, motoristas de táxi, aplicativo, quem está fazendo a sua atividade, seja em casa ou na rua. É muito bom estar com você aqui no 89.fm. Isso aí, agora nós vamos mergulhar em mais um encontro diferente do carimbó. Nós vamos ver uma mistura do carimbó com o jazz na performance do grupo Amazônia Jazz Band. Eles vão tocando a faixa que chama Carimbó. Nessa música, eles fazem um passeio criativo pelo esse ritmo paraense e utilizam a orquestração da Big Band cheia de espírito jazzístico, tem solo de sax, de trompete, muito improviso, muita dança, muita percussão, e eles captam essa essência da identidade amazônica conectando com o jazz, essa improvisação, enfim. Muito legal essa versão que eles fizeram, Carimbó da Amazônia Jazz Band.
Bom, agora vamos ouvir um trecho de uma peça, mais uma peça da música de concerto contemporânea, e ela evoca os ritmos e sons da Amazônia com esse olhar mais contemporâneo, mais diferente. A peça se chama Carimbando o Carimbó. Interessante esse jogo de palavras, né? Que é o primeiro movimento da suíte Sinais da Floresta, composta por Sérgio Barrenechea. É um flautista muito importante, né? E ela foi escrita em 2018 e ela faz parte de uma série que dialoga com paisagens sonoras das florestas brasileiras. Nesse primeiro movimento, o Barrenechea traz o carimbó, que é esse ritmo paraense que a gente está tratando aqui no nosso programa. E ele explora várias células rítmicas diferentes, a energia contagiante, cores timbrísticas diferentes. É muito legal. Vocês vão ouvir, por exemplo, o trecho que eu selecionei, ele cantando junto com a flauta. Então ele vai tocar a flauta e ele canta ao mesmo tempo. E além de outros efeitos colorísticos que tornam a música uma experiência sonora riquíssima. Então vamos ouvir Carimbando o Carimbó, de Sérgio Barrenechea. E é uma obra, né, para flauta solo, inspirada nessa cultura tão rica que é a cultura dos povos amazônicos. A cultura do carimbó, ela retrata e refrata muito essa impressão que a gente tem da natureza. E nessa peça, especialmente, a impressão pessoal do compositor, né? A gente vê muito som, um sentimento mesmo que a floresta amazônica causa em todos nós. Eu percebi também uma influência, me arrisco a dizer aqui, qualquer coisa você me desconcerta, Dani, uma influência da música sinfônica de Villa-Lobos, algumas melodias um pouco longas, uma música ainda que tradicional, ela traz uma pegada popular que é uma parte muito importante da cultura brasileira, que é, acredito, a nossa conexão maior com os povos originários. Eu admiro e respeito por demais. Muito obrigada por essa lembrança. Com certeza tem essa relação, sim, com Villa-Lobos, eu também percebo isso. Principalmente essa questão, porque quando a gente vai representar musicalmente uma floresta, não tem como você não pensar no Irapuru do Villa-Lobos, por exemplo, e obras que ele vai trazer esse som da floresta, embora tem várias histórias que Villa-Lobos nunca foi na Amazônia, né? Ele nunca foi na Amazônia, mas ele ouviu o canto do Irapuru e transcreveu sem nunca ter ido lá, né? Villa-Lobos conta essas histórias, são divertidas, mas evoca essa coisa da floresta mesmo, então eu acho que tem muita influência, sim. Bom, Kaline, pra gente encerrar o nosso programa, nós vamos ouvir a música Sim, a Pureza, também do Pinduca, que é, como a gente tinha falado, o rei do carimbó.
Essa é uma música muito importante, porque ela traz uma batida contagiante, vocais marcantes, e ela celebra a figura da mulher amazônica, né, com respeito e alegria, destaca traços da cultura ribeirinha e da oralidade popular. Ele vai trazer nessa instrumentação tambores, metais que conferem um caráter dançante e festivo, enquanto a letra reforça esse orgulho identitário do norte brasileiro. O Pinduca, né, como a gente já falou, que é considerado o rei do carimbó, ele mostra a habilidade de fundir a tradição e a modernidade, transformando ritmos regionais em potentes símbolos culturais do Pará e do Brasil. Então vamos ouvir sim A Pureza de Pinduca. Eu já me despeço aqui, nos vemos no próximo programa. Vou ensinar assim a pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó gostoso, É gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. vou ensinar assim a pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Tá bonito, Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Vou ensinar assim a pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que mexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Vou ensinar assim a pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que mexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. E agora, né, pra gente ir já caminhando pro finalzinho do nosso programa, vale lembrar, eventos da FAMES, o tenor André Cisco e o pianista Renan Santos se apresentam no Espírito Santo no dia 4 de setembro, às 18 horas, na sala de concerto Alceu Camargo, na FAMES, né, em centro de Vitória. Faz parte da série Quinta Justa e pela primeira vez, com uma atração externa, o projeto recebe o duo Santos e Cisco, formado na UFRJ, com apresentações em diversos estados do Brasil. No repertório, o duo traz obras de compositores brasileiros como Cláudio Santoro e Alberto Nepomuceno, além de um programa dedicado à Mélodie Française com peças de Debussy, Poulenc e Berlioz. A apresentação é gratuita e aberta ao público. Esperamos por vocês aqui na FAMES. Vem interagir com a gente, manda uma mensagem no WhatsApp, curte a página da FAMES. O WhatsApp é 998087382 ou um e-mail desconcertos@fames.s.gov.br. Foi muito bom estar aqui com você hoje, programa Desconcertos 89.1 FM.
Você ouviu Desconcertos, doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação: Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim.